Tudo bem com vocês? Sidney aqui, passando rapidinho para apresentar aqui uma obra aqui que eu fiz, um divisor proporcional, certo? Eu vi muitos modelos na internet, inclusive da Derwent, mas não, eu tive muita dificuldade em encontrar do modelo da Derwent no Brasil, porque eu não sei se eles não estão mais trabalhando com esse material, com esse utensílio aqui no Brasil. Eu recentemente comprei inclusive uma borracha elétrica da marca deles, mas infelizmente esse divisor me interessou muito, mas da marca deles, e eu não encontrei em nenhum site, pelo menos aqui no Brasil, certo? Principalmente em lojas físicas, aí é que não vai ter mesmo. Então eu resolvi fazer o meu próprio divisor. Então eu tinha aqui um pedaço de material acrílico, né? Um acrílico de cerca de 8 milímetros. Então aqui, ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem, entendeu? Não sei se dá para focar. E resolvi fazer o meu próprio. Não, foi difícil, claro, devido ao material, né? Porque tem todo um processo de corte, lixamento, polimento, mas o efeito final ficou maravilhoso. Quer dizer, até melhor do que da própria marca Derwent. Se bem que existem outras marcas, né? Encontrei da marca Trident, feito com madeira, até 50 centímetros vocês encontram aqui, 33 centímetros e de 50 centímetros. Essa aqui tem pouco mais de 50 centímetros. A régua ela tem 54 centímetros de comprimento, de ponta a ponta, 3 centímetros de largura, certo? 8 milímetros de espessura cada régua. E os furos, pessoal, eu fiz o seguinte: eu dividi a distância do comprimento ao meio, né? No caso, fiz o centro aqui e distribuí os outros furos de 1,5 a 1,5 centímetros, certo? Eu ia fazer de 1 centímetro, mas eu vi que iria ficar muito próximo. Um furo do outro poderia até prejudicar todo o processo. Então eu resolvi fazer. Claro que nas lojas, né, as escalas, esses divisores vendidos em lojas, eles obedecem escalas, né? Por exemplo, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Então ele não segue uma distância regular aqui entre os furos. Tem uma certa variação entre os furos, certo? Eu não sei qual é essa variação, essas medidas, então resolvi fazer ele regular, com furos regulares de 1,5 a 1,5 centímetro. Para quem não sabe, né, é um mecanismo, um utensílio, uma ferramenta para transferir proporções, certo? Tanto para reduzir quanto para ampliar. Então, essa área aqui, ó, deixa eu girar aqui, ó, essa parte aqui, eu fiz as pontas menores, certo? Aqui é onde vai tirar toda a medida, tanto de largura, altura, inclinação, certo? E essa parte aqui eu fiz com ponta maior, ó. Ok? Então aqui você, para regular a escala, né, é só modificar aqui, trocar o parafuso de casas aqui, de furos. Então se eu coloco aqui no primeiro furo, ó, a ampliação vai ser a maior possível da ferramenta, certo? Porque eu colocando o parafuso aqui, essa área, essa ponta, ela vai se abrir muito mais, certo? Aqui está no centro. Então percebam que se eu... Aqui está no centro, ó, tá vendo? Deixa eu colocar lá para vocês. Ó, o parafuso está no centro. Então se eu girar aqui, ó, se eu girar aqui, percebam que as duas distâncias, tanto esta quanto esta, da ponta lá, estão na mesma proporção, certo? Cá. Ok? Estão na mesma proporção. À medida que eu for descendo aqui o parafuso, entre as casas aqui, eu vou dando a escala, aumentando a escala da minha proporção, da minha ampliação, certo? Então fica a dica aí para quem quiser fazer. Não é difícil fazer na madeira, vocês podem fazer na madeira.
Eu achei um pouco difícil fazer no acrílico devido ao próprio material, a dificuldade em trabalhar nele, né? Porque tem que saber cortar, tem que saber lixar, tem que saber polir. Então dá muito trabalho, deu muito trabalho, passei o dia inteiro para fazer, mas o final, ó, foi bem satisfatório. Ok, pessoal? Então fica a dica aí, é uma ferramenta muito boa para quem tem dificuldades, inclusive em fazer ampliações de desenhos, certo? Então nessa pontinha aqui, ó, você tira a medida. Vamos supor que eu queira tirar a medida dessa régua aqui, ó, certo? Tirei a medida da largura dela e nessa ponta de cá eu vou transferir para o meu desenho, certo? Então, super prático, show de bola. Fica aí a dica, pessoal, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos aí, bons desenhos para todo mundo. Abraço.